Olá, eu sou o professor Luiz Guterres, sou graduado em Administração de Empresas pela UEMA, graduado em Ciências Sociais pela UFMA, especialista em Gestão de Recursos Humanos pelo Unicelma e também sou especialista em Docência da Educação Profissional pelo Senac de São Paulo. Vamos falar hoje sobre desenvolvimento e desempenho de pessoal. Mudando a ordem, desempenho e desenvolvimento de pessoal. É muito importante hoje, quando você fala em RH, entender que o profissional ele precisa se desenvolver, ele precisa evoluir sua capacitação. Como é que é feito isso, Luiz Guterres? Através de treinamentos. A gente vai entender na aula que você precisa treinar de forma contínua, de forma planejada, não de forma aleatória. É mais ou menos como se fosse um time de futebol, só para a gente poder pegar a ilustração. Por que se treina num time de futebol, num time de basquete, num time de vôlei? Para se ganhar uma partida. Bora ver a melhor forma de um cruzamento, de uma jogada ensaiada de escanteio, a mesma coisa numa empresa. Então eu entro numa empresa, eu preciso entender que quando eu treino meu funcionário, eu não estou tendo custo, eu estou tendo investimento. O que é o investimento na linguagem da administração financeira? Eu vou gastar um dinheiro, mas eu vou ter um retorno com esse gasto. Por que eu falo isso? Porque muitas empresas privadas, elas encaram o programa de treinamento como simplesmente um custo, algo que não vai dar retorno, mas se dá retorno. Agora, para ter esse retorno, eu preciso fazer de forma planejada, organizada, monitorar, cobrar o meu empregado. Então, durante as aulas, a gente vai entender essa questão de desenvolver o funcionário. Porque quando eu desenvolvo ele, vem uma outra situação também que nós já estudamos, que é a questão da motivação. O funcionário, ele se sente muito motivado quando ele vê que a empresa investe nele, se preocupa com a evolução dele. O que seria desempenho? Você é muito cobrado, por exemplo, enquanto aluno, o teu desempenho. Qual é o teu bom desempenho quanto aluno? É tu tirar notas igual à média ou superior à média para poder passar de ano, não é isso? Eu tive um bom desempenho na escola, eu passei direto, eu passei com 7, 8, 9, 10. Na empresa é como se fosse algo similar. Tanto é que existem ferramentas que avaliam o desempenho do funcionário. O profissional de RH ele acompanha o desenvolvimento desse desempenho. Agora, uma coisa interessante, é que nem a questão do aluno. Não adianta lá no primeiro bimestre, de acordo com o modelo escolar, eu tirar 8 e no bimestre seguinte eu tirar 2. Não adiantou, eu vou acabar ficando de recuperação. A mesma coisa na empresa. Não adianta, num determinado período, eu produzir muito e depois eu cair. Então, esse desempenho ele é monitorado para que você sempre possa evoluir. Vamos lá. A interpretação do desempenho é um modo pessoal de interpretar ou de representar alguma coisa. O desempenho do artista, a execução, a ação de cumprir um trabalho, a obrigação, promessa. Isso é o teu desempenho. E dentro das empresas, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, você tem que ser melhor a cada dia que passa. Se hoje eu fui bom, amanhã eu tenho que ser melhor ainda. Isso é teu desempenho. Então, se hoje eu produzir 6, amanhã eu vou produzir 7, depois 8, depois 9, porque nós somos cobrados por produtividade. Então, teu desempenho é muito voltado ao que tu produz. E aí vem o que eu falei há pouco para vocês, treinamento. Eu quero que a gente faça o link, a ligação direta, que treinamento está impulsionado direto com a qualificação. Eu trabalho muito com treinamento nas empresas, deixo isso muito claro para o gestor. Eu treino, eu ministro uma palestra, eu ministro um curso, mas você depois, porque eu vou sair, você vai continuar, eu sou um prestador de serviço, você tem que monitorar os resultados. E esses resultados, normalmente, eles não são a curto prazo, eles são a longo prazo. Vamos lá. Muitas pessoas sonham com curso superior. Existem empresas que pagam faculdade para o empregado. O funcionário trabalha na área de logística, eu vou pagar uma faculdade de logística para ele. Mas aí o gestor de RH ele precisa acompanhar para ver se está tendo resultados, se está valendo a pena esse investimento. Não é simplesmente só dar o diploma e fazer a média dentro da empresa. Você tem que ver os resultados, porque aí de fato, se não tiver o resultado, não foi investimento. Aí sim, foi custo. Mas se for realmente tudo bem planejado, bem organizado, vai ser de fato um investimento. E aí os objetivos do treinamento e desenvolvimento. Lembrando que quando você treina, você desenvolve, porque você capacita. São focados em integrar e qualificar a equipe de modo que as entregas tenham um alto padrão de qualidade, a produtividade seja maximizada e não haja retrabalho por falta de competência. Eu quero que a gente memorize essa palavrinha bem aqui. Competência.
Competência. Hoje você tem que ser competente, fazer, falar, compartilhar, trabalhar em equipe. São diversas competências que você tem que ter. Hoje o foco do mercado de trabalho é o foco nas competências. Não adianta só eu falar bonito, eu tenho que falar e fazer. Eu tenho que saber me relacionar. São diversas competências que um profissional atual deve ter. Então busque desenvolver essas competências. Digitar, organizar arquivos, digitar textos da comunicação oficial, fazer o manual de recrutamento, fazer o manual de seleção. Então, isso são competências, tá? Então, essa palavrinha competências, quem vai querer se aperfeiçoar mais no RH, não vai ter como sair dela. Desenvolvimento de competências. E como é que eu contribuo para desenvolver essas competências? Através do treinamento. Porque eu desenvolvo. E desenvolvo o quê? Competências. E aí é legal que a gente entenda que o treinamento não é só quando eu pago a faculdade para o meu funcionário, quando eu pago o curso técnico. O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão recebendo um treinamento, vocês estão recebendo conhecimento. Eu costumo falar que muitas das vezes você pode receber uma qualificação sem receber o certificado. Vou dar um exemplo, um bate-papo, uma conversa com alguém. Alguém te ensina algo. Ah, eu não sei cozinhar, mas meu tio, minha mãe, meu avô, minha avó vai me ensinar a cozinhar. Tu não vai pegar o certificado, mas tu desenvolveu uma competência do cozinhar? Tu não sabia digitar, mas às vezes tu não faz nenhum curso, alguém te ensina, te dá uma aula particular, não te emitiu um papel, mas tu tem a competência, tu tem o fazer. Então hoje a questão de desenvolver competência não é só tu ter um diploma, não é só tu ter um certificado. Existem outras ferramentas, vamos lá, o YouTube. Hoje o YouTube te ajuda muito. Hoje no que tu imagina tu encontra no YouTube. Ah, eu quero aprender a fazer um determinado prato. Tu vai lá no YouTube, tá lá. Tu pode até não ficar legal, mas tu consegue iniciar o processo. O nosso amigo aqui, Amorim, aprendeu a cozinhar via YouTube. Não sabia fritar um ovo, hoje se desenvolveu através do YouTube. Então o YouTube não deixa de ser também uma forma de treinamento, onde tu não recebe o certificado, mas tu está aprendendo. Muitos de vocês aí estão assistindo diversas aulas, podem até não pegar o certificado de tudo, mas estão aprendendo, estão desenvolvendo. Então o treinamento ele é interno, externo ou misto, e vai além de receber certificado. Luiz Guterres, o que é esse treinamento interno? Como o próprio nome já diz, vai ser dentro da empresa. A empresa ela vai ser responsável por tudo. Normalmente esse treinamento interno, o investimento para a empresa, que a empresa vai arcar, é um valor menor. Por quê? Ela vai botar um gerente para ser responsável, um supervisor. Vai ter uma palestra de 2 horas sobre relacionamento humano. Ela não vai contratar o Luiz Guterres, que não trabalha na empresa, para ministrar essa palestra. Vai botar o gerente para poder ser responsável pela palestra. Então isso é um treinamento interno, fica tudo dentro da empresa. É uma coisa assim normalmente mais rápida. Aí sim, eu tenho outro. Eu tenho um treinamento externo. O que é esse treinamento externo? Como o próprio já disse, fora. Professor, mas é fora só do ambiente físico? Não, é fora no sentido que quem vai monitorar, quem vai ser responsável, normalmente são consultores externos. Aí sim, vamos contratar o Luiz Guterres, o João, o Ricardo, pessoas de fora da empresa para monitorar. Vamos pagar o curso superior, vamos pagar o curso técnico, e aí é um treinamento externo. Aí o investimento normalmente é um pouco mais alto, o processo é um pouco mais demorado, mas acredito eu que os resultados sejam melhores. Hoje, a gente vai falar lá na frente também a questão dos treinamentos online. Hoje se faz muito esses treinamentos online, onde a empresa paga o curso, mas quem é responsável é alguém de fora. E o misto? O misto, como o próprio já disse, pode ser uma mistura. Pode fazer em 2 etapas. Uma parte a empresa é responsável, aí vem um consultor, e aí, professor, mas uma coisa interessante, você fala muito em investimento. Investimento é dinheiro. E aí a empresa ela vai montar esse processo de treinamento de acordo com a vida financeira dela. Tem empresas que não têm condições de pagar a faculdade para o funcionário, mas pagam um curso técnico, pagam uma palestra, um curso de aperfeiçoamento, mas é importante que invista. E aí, normalmente, quando você oferta essas capacitações, é muito importante que você oferte na área, na função que aquele funcionário ele ocupa e ele desenvolve. Então, se eu sou operacional, eu tenho que fazer um curso voltado para aquela área operacional que eu estou lá trabalhando. É muito importante isso. Não adianta fazer uma coisa geral, Tem que ser um treinamento específico para desenvolver habilidades de acordo com o cargo que você ocupa e as funções que você desenvolve. Então, ficou claro? O treinamento eu tenho ele interno, externo
e misto. E não fale mais que treinamento é custo, o treinamento ele é investimento, é algo que vai e volta, quando volta com valor muito maior. A importância de treinar e desenvolver, né? Vou fazer uma síntese, né, que praticamente eu já falei de tudo, mas vou fazer uma síntese. Treinamento é investimento e não custo. Custo é você pagar uma água muito cara, uma luz muito cara, isso é custo. O treinamento é um investimento. É mais ou menos como se fosse um bumerangue, né? Quando você joga, ele não volta. Normalmente quando ele volta mais forte. Né? Então assim que eu tenho que encarar um treinamento, né? Como um investimento, meu empregado vai ficar mais motivado, ele vai querer produzir mais. E vamos ser sinceros, você enquanto empresário, você enquanto líder, se você capacita esse seu funcionário, você vai poder cobrar mais dele. Uma coisa é o Luiz Guterres de nível médio. Eu vou investir no Luiz Guterres, vou pagar um curso superior para ele. E aí eu não posso cobrar mais dele? Posso, não tem problema algum. Por quê? Agora ele tem nível superior, ele tem curso superior, então ele tem que produzir muito mais para mim do que ele produzia antes. Retenção dos talentos na empresa. Então você vai reter esse talento. Não vamos pensar pequeno. Eu vou pagar um curso, eu vou pagar uma faculdade, eu vou oferecer um treinamento e meu funcionário vai embora depois. Não pense dessa forma, pense pelo outro lado. Eu vou investir nele, eu vou capacitá-lo, eu vou desenvolvê-lo e ele vai continuar na minha empresa, eu vou reter esse talento. Porque ele vai olhar que aqui é o lugar dele, aqui a gente investe nele. Além de pagar salário em dias, bons benefícios, eu invisto nele. Eu faço toda essa diferença, então eu vou reter esses talentos. Porque ele vai se tornar um talento ainda mais lapidado por causa da minha empresa. Porque ele entrou aqui bom, mas ele evoluiu. Alinhamento com a cultura organizacional. Você leva tempo, pesquisas comprovam isso, que quando você entra numa estrutura organizacional, você leva tempo para entender a cultura organizacional. O que é a cultura de uma empresa, para a gente poder entender? É a forma de pensar, é a forma de ser, é se paga salário em dias, é se paga benefícios, é o perfil do empresário, lá do dono que ocupa o nível estratégico. É muito importante que a gente entenda que toda e qualquer empresa ela tem 3 níveis. Quais são os níveis? O do topo, o máximo, que é o nível estratégico, que são os donos, os proprietários, os grandes dirigentes. Eu tenho o nível do meio, que é o nível tático, que são os gerentes, os gestores. E tem o nível da base, que é o nível operacional, que é o professor, o porteiro. Normalmente, 70% a 80% de uma empresa se encontra no nível operacional. E aí, quando eu falo em cultura organizacional, é exatamente isso, é que esses 3 níveis, eles possam entender a forma de pensar, a forma de agir, as relações interpessoais. E claro que quando eu falo em cultura, vem de cima para baixo. É o dono, é o ocupante, os ocupantes, né, que às vezes é mais do nível estratégico, que vão impor normalmente essa cultura. Então, quando eu tenho a cultura do treinamento, do investimento, todo mundo na empresa lá vai entender isso. O gerente vai entender, o porteiro vai entender, o professor vai entender. Então, isso é muito importante. E aí, mais do que nunca, aumento da produtividade. Eu vou produzir muito mais. Então, alguém chegou aqui e não tinha noções de Word, de Windows, de Excel. Agora, esse funcionário, eu vou pagar um curso para ele de Windows, de Word, de Excel. Ele não vai produzir muito mais? Vai. Ele não sabia falar em público. Vamos pagar um curso de comunicação e oratória, para ele poder falar em público. Ele vai ser mais produtivo, ele vai falar melhor, ele vai digitar mais rápido, ele vai organizar melhor os documentos. E aí é muito importante que quando a gente fala nisso, as pessoas precisam mais do que nunca entender que tem que ser periódico, tem que ser uma forma periódica. Existem instituições que existem programas assíduos de treinamento durante o ano, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Não é fazer, eu vou fazer um agora, daqui a 5 anos eu faço um programa de novo. Não, dependendo de como esse programa, claro, uma faculdade você não vai pagar sempre para o seu funcionário. Eu estou falando de formações menores, com curto tempo, curso de 20 horas, 30 horas, você tem que fazer isso de forma assídua. Porque muitas das vezes aquele curso que você fez há 5, 6 anos, ele já se tornou obsoleto. É importante ver uma atualização dele no mercado de trabalho, aí você vai atualizando. Mas seja como for, essa questão do treinamento tem que ser feito de forma sistêmica, de forma planejada, porque se não for, não vai surtir o efeito esperado. Aí o que eu falei há pouco para vocês, mais do que nunca, nesse período, por que eu trouxe a questão do treinamento online? Esse período de pandemia, isso fortalece muito. As aulas que nós estamos tendo, de uma forma ou de outra, é à distância. É o Via Meet, é a TV Educação, é o Classroom.
São aulas online. E antes mesmo, na questão da pandemia, esse treinamento online já estava presente. Quantos de vocês já não fizeram um curso à distância? Eu já falei em aulas anteriores que antigamente o curso à distância era por correspondência. Hoje não, eu abro um site, está ali minha atividade, eu respondo uma prova. Muitos já fizeram graduação à distância. Eu mesmo tenho uma especialização, a que eu falei há pouco para vocês, de docência da educação profissional. Eu fiz no Senac de São Paulo, mas acredite, eu nunca fui em São Paulo. Mas por que eu fiz? Pela educação à distância. Fiz de São Luís, nunca pisei em São Paulo, mas está lá meu certificado, Senac de São Paulo, fiz pela educação à distância. Então hoje as empresas estão investindo muito nesse treinamento online. E aí eu posso fazer um curso técnico, eu posso fazer uma graduação, eu posso assistir a TV, a educação, eu estou assistindo as minhas aulas nesse período de pandemia, que é muito importante ficar em casa, via Meet, via Classroom. Então o treinamento online ele cresce muito isso. E outra coisa, ele quebra barreiras. É como eu falei há pouco para vocês, eu posso receber um certificado lá do Rio Grande do Sul, sem nunca ter ido lá. A educação à distância ela traz isso, esses treinamentos online. Então vamos entender um pouquinho que essa questão do treinamento online. É mais uma forma de aprendizado que pode ser feito por diversos métodos. E assim como outras estratégias, é preciso medir resultados e criar indicadores de eficiência, né? Como os outros treinamentos. Eu vou oferecer um curso para o meu funcionário, mas eu vou medir realmente se ele evoluiu, se ele se desenvolveu, porque senão não adianta. Quebra de barreiras, né? Gente, isso é fundamental na questão online. Você quebra barreiras. Infelizmente, muitos de vocês não vão ter a oportunidade de me olhar pessoalmente, mas estão me vendo através desse projeto maravilhoso que é a TV Educação. Isso aqui também é a distância, não é a questão porque não estou no meu computador que não seja online. A gente tem uma plataforma, muitas dessas aulas vão ser passadas pela plataforma lá de vocês vão assistir. Quebra barreiras, está distante, mas você pode assistir. Eu posso assistir uma aula do professor lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então a questão online ela te traz isso, tá? Ela quebra essas barreiras. E aí tem diversas formas para você buscar esse conhecimento. E muitos deles hoje são gratuitos, que é o melhor de tudo. Eu costumo dizer que hoje a pessoa só não busca conhecimento se não quiser. Professor, mas o senhor falou que a empresa tem que pagar. Beleza, você está numa empresa que não investe. Busque por conta própria, para você ir para uma empresa melhor, ganhar um melhor salário. E aí, muito visto agora, mais do que nunca, nesse período de pandemia, essa questão online. Tá? Então o treinamento online ele vem crescendo muito. E aí, a própria empresa ela pode fazer o seu treinamento online de forma interna. Botar o gerente, o supervisor para monitorar, ou contrata uma empresa, ou paga um curso. Mas a forma online ela está aqui presente. E garanto para vocês, são indicadores, não sou eu que estou falando. Indicadores comprovam isso, que os treinamentos online eles só crescem. Eles estão crescendo a cada dia que passa. E a pandemia só veio fortalecer o que já existia. Uma conclusão, eu gosto sempre de trazer umas frases de efeitos, que é para fortalecer o que a gente vive. Desistir é para os fracos. Professor, mas o que tem a ver isso com treinamento? Simples. Quando você se qualifica, quando você busca o aperfeiçoamento, você evolui. E aí você se sente mais confiável, você se sente mais seguro. E aí você vai atrás desses objetivos. E aí você diz, não vou desistir não. Porque agora, mais do que nunca, eu estou capacitado. E sabe de uma coisa? Eu terminei uma graduação, agora eu quero fazer uma especialização. Eu terminei uma especialização, eu quero fazer outra. Vou colocar o meu exemplo. Eu tive o prazer de me formar aos 22 anos de idade. A minha primeira formação no curso de administração. Fiz uma especialização, 2 anos depois, entrei no mercado de trabalho. Mas depois de um certo tempo, já pai de família, já com 30 anos, eu vi a necessidade de fazer uma segunda graduação. Olha o período, né? Uma eu entrei antes de fazer 18 e a outra eu fui entrar com 30 anos. Aí fui fazer o curso de Ciências Sociais na UFMA. Porque eu senti essa necessidade de fazer uma outra graduação. Porque quando eu tive a minha primeira, eu achava coisa de outro mundo, quase ninguém tinha. Mas depois de alguns anos, eu comecei a olhar que o mercado estava inflamando. E eu disse, não, eu preciso correr atrás, eu preciso buscar um diferencial, então eu vou me capacitar. E aí a gente evolui, e a gente vê que quando a gente tem conhecimento, quando a gente se qualifica, a gente se sente mais seguro para alcançar os objetivos. Então não desistam, busquem um conhecimento. Eu gosto sempre dessa frase, o conhecimento é o caminho para o sucesso. E é através do conhecimento que você vai alcançar grandes resultados, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E aí, busque esse conhecimento ficando em casa. Muito importante que você fique em casa, use a máscara, use o álcool em gel, que em breve estaremos juntos novamente. Meu muito obrigado.
Eu sou o professor Luiz Guterres, eu sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, especialista em Docência de Educação Profissional pelo SENAC de São Paulo e também sou especialista em Recursos Humanos. Vamos dar sequência às nossas aulas sobre desempenho e desenvolvimento de pessoal. Eu começo vencendo a competitividade. Até para falar o nome é difícil, né? Competitividade. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter essa palavra na nossa mente. O mercado de trabalho, ele é cada dia que passa mais competitivo. E aí eu já venho falando, desde as nossas primeiras aulas, que você tem que se qualificar, você precisa dominar a tecnologia, exatamente por isso. Porque se você não for diferenciado, você vai ficar para trás. Você tem que vencer o seu concorrente, não só no sentido de arrumar um emprego, mas você tem que vencer o seu concorrente que às vezes está dentro de si próprio, um medo que você tem, algo que você acha que não vai conseguir desenvolver. Então essa competição, quando a gente fala em competição, não é só de vencer o outro, arrumar um emprego, é de você se manter vivo na empresa, é de você se desenvolver, de você se destacar, é de você um dia abrir seu próprio negócio e não deixar esse negócio falir. Existe um vídeo no YouTube, vocês podem colocar, chamado 1 quilômetro extra. Agora me foge o nome do autor, que ele fala exatamente sobre isso. 1 quilômetro extra. Ele não fala em 10 quilômetros, em 20 quilômetros. É você andar uma coisinha mais do que os outros. Então, se todo mundo chegou bem aqui, eu quero chegar aqui. Então é muito importante isso. E esse quilômetro extra, que é uma questão simbólica, que o vídeo retrata, é de você fazer o diferente. E quando você faz o diferente, você vai ser competitivo. Você vai ser diferenciado. Se a gente for pegar um cenário na década de 50, encontrasse alguém formado, nossa, fulano lá na década de 50, na década de 60 formado, ixi, é coisa de outro mundo, só tem ele mais ninguém. Nos dias de hoje não, se eu for fazer uma pesquisa, muitas pessoas já estão graduadas. Não importa a instituição, não importa a metodologia, estou falando em ter o diploma de curso superior. E aí o que acontece? Fica mais inchado o mercado. É como se eu quisesse colocar aqui nesse ambiente 300 pessoas, eu não ia suportar, alguém ia ter que sair. A mesma coisa no mercado de trabalho, quem sai? Aqueles menos competitivos. Então você tem que sempre buscar evolução, sempre buscar o melhor. É fazer seu curso superior, é fazer um curso técnico, é fazer uma especialização, é fazer bons cursos de informática, é fazer um curso de idioma. Então, quanto mais qualificação você tiver no seu currículo, melhor. E muitas das vezes, eu trabalho com RH já há muitos anos, eu posso afirmar isso para vocês sem medo. Às vezes você consegue um emprego por causa de um curso de 30 horas, de 20 horas que você tem no seu certificado e sabe colocar em prática e seu concorrente não tem. Então você precisa realmente buscar sempre essa evolução. Pensem sempre em evoluir. Ah, professor, eu fiz um excelente curso na área administrativa, mas eu vejo que eu não tenho muito conhecimento sobre leis. Faz um curso de reforma trabalhista, faz um curso de cálculo de pessoal. Ah, professor, eu gostei muito das suas aulas, eu quero me aperfeiçoar. Vai lá, faz um curso técnico em RH, depois faz uma graduação tecnóloga em RH ou faz um curso superior de administração. E isso vai ser muito importante para você vencer esse mercado que é tão competitivo. E a tendência é só piorar. Essa palavra competição agora, cada dia que passa, ela vai ser mais acirrada. Imagine esse cenário agora de pandemia, Quantas pessoas perderam empregos? Quantas empresas faliram? Ah, professor, mas isso não é bom? Não, isso é pior. Porque aquelas pessoas que não foram do mercado vão competir agora contigo que já estava fora. Então a competição vai aumentar mais ainda. Aquele empresário que faliu, agora ele vai se tornar empregado de uma empresa. Então ele vai entregar o currículo dele e competir contigo. E o número de empresas diminuiu. Então eu não tenho mais 100 empresas para empregar, eu tenho 30, 20. Então nesse período de pandemia, essa palavra competição ela vai se tornar mais acirrada ainda. Então é importante que você se qualifique, você busque essa evolução de forma contínua. Os temores de as máquinas eliminassem a necessidade de trabalho humano não se concretizaram. Nunca as pessoas foram tão importantes nas organizações como hoje. Vocês devem lembrar da época da Revolução Industrial, que surgiram as máquinas. Ixi, surgiram as máquinas. Não vai ter mais trabalho humano, vai. Ixi, agora veio a tecnologia, a tecnofatura. Não vai ter mais profissional, vai. O que vai acontecer? Eu que vou ter que dominar a máquina. Eu vou ter que dominar a tecnologia. O professor é um grande exemplo disso, Tem que mexer em recursos audiovisuais. Se ele não conseguir desenvolver esses recursos audiovisuais de forma eficiente e eficaz, ele vai ficar para trás. Então ele tem que preparar uma boa aula, ele tem que saber mexer no PowerPoint, saber utilizar de forma interessante um data show.
né? Ou seja, a tecnologia ela vai continuar existindo, a máquina vai continuar existindo, mas enquanto profissional, pessoa que vou dominar isso, eu que vou fazer a diferença. Não adianta eu ter um equipamento desse aqui maravilhoso nesse estúdio, se eu não tiver profissionais competentes, se eu não tiver um bom cinegrafista, se eu não tiver uma boa intérprete de Libras, se eu não tiver um bom professor, de nada vai adiantar. Então, por mais que tenha as máquinas, por mais que tenha a tecnologia, a figura da pessoa, o profissional, ele vai sempre fazer a diferença, mas para que ele faça a diferença, ele tem que buscar o conhecimento, ele precisa buscar desenvolver as suas competências. Então, a qualificação é extremamente importante, como nós já falamos anteriormente. Dando continuidade, né, eu trouxe essa parte aqui que eu acho muito interessante. Pessoas como fonte de vantagem competitiva. Olha que eu uso a palavra pessoas. Alguns especialistas, atualmente, eles não gostam mais nem de usar o termo recursos humanos, eles estão usando o termo gestão de pessoas. Por quê? Porque quando a gente fala em pessoas, a gente fala em sentimentos, a gente fala em necessidades. Nós já estudamos, por exemplo, liderança, motivação. Então, você vai gerir sentimentos, você vai gerir necessidades. Então, além de você ser um profissional talentoso, você é uma pessoa que pode adoecer, que pode se sentir mal. Nesse período de pandemia, por exemplo, quantas pessoas não tiveram problemas psicológicos? E aí o gestor de pessoas precisa entender isso. Porque a pessoa fica com medo de adoecer, né, de contaminar um parente, de ver alguém entrando em óbito. Então, ninguém quer isso. Então, quando a gente fala em pessoas como fonte competitiva, é porque as pessoas precisam ter valor. E sou eu que vou fazer a diferença. Por mais que se tenha máquina, se tenha tecnologia, como já se foi dito antes, são as pessoas que de fato vão fazer a diferença. Sou eu capacitado, sou eu preparado que vou fazer a diferença. E aí, olha só essas passagens que eu trago. Pessoas devem ter valor. Então, eu preciso ser valorizado. Então, se eu adoecer, o meu patrão precisa entender que eu não fui produtivo por alguns dias porque eu estava doente. Claro que nós sabemos que a gente tem que ser o máximo possível produtivo. Mas existem momentos que eu estou com um problema, um pai doente, ou então alguém querido entrou em falecimento. O gestor de pessoas você precisa entender isso. Aí vem a questão do diálogo, do relacionamento interpessoal, de você saber lidar com as pessoas, porque são perfis diferentes. Então as pessoas elas precisam se sentir valorizadas. Porque que quando elas se sentem valorizadas, aí vem o que eu já falei para vocês em aulas anteriores, vai mexer na estima dela. Então ela vai se sentir motivada. Olha, eu adoeci, meu patrão entendeu, eu não consegui o atestado médico, mas mesmo assim ele justificou minha ausência, porque ele viu que eu não estava mentindo, ele viu que eu estava falando a verdade, e isso faz eu me sentir valorizado. Olha, ele pagou o meu salário, até um bônus a mim para extra, não estava no meu contrato, mas ele me deu uma bonificação, porque eu fiz determinada tarefa, ou seja, você se sente valorizado. Pessoas devem ser diferenciadas e difícil de imitar. Isso é extremamente importante. Não tente imitar alguém. Você tem seu próprio estilo, você tem o seu próprio jeito de ser. O que acontece? Você pode pegar alguém como parâmetro. Olha, aquele ali é um excelente profissional. Ele chega no horário, ele sai depois do horário, ele é muito produtivo, ele respeita os outros. Claro que você pode pegar ele como parâmetro, mas você não vai tentar imitá-lo, porque você tem sua própria essência, você tem seu próprio jeito de ser. E eu que trabalho com desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, sempre eu falo, busque sua própria identidade. O Luiz Guterres tem a sua identidade, ele é assim. O Amorim tem a outra identidade, diferente, mas ambos são pessoas legais, são pessoas bacanas, são pessoas comprometidas, mas cada um com a sua identidade. Então, nós somos diferenciados. Quando eu digo diferenciar, não é porque um é melhor do que o outro, porque são estilos diferentes. E esses estilos vai fazer com que você seja reconhecido dentro da empresa. Aí você vai buscar seus comportamentos, comportamento pessoal, comportamento profissional, diversos tipos de comportamentos que vão fortalecer. Eu sempre falo, antes de você ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa. Se eu for antiético lá na igreja, se eu for antiético no clube, se eu for antiético dentro de casa, eu também vou ser na empresa. Dentro da empresa eu só sou uma extensão do que eu sou na minha vida social. Pessoas devem ser organizadas. É muito importante trabalhar de forma organizada. Fazer as coisas no horário, fazer as coisas certinho. Está programado para terça, vamos fazer na terça. São 2 horas de relógio, vamos fazer em 2 horas de relógio. Olha, a obra tem que ser entregue amanhã, vamos entregar amanhã. Então, bora botar cada coisa no seu devido local. Então, quando você trabalha de forma organizada, o ambiente fica melhor. Quem que gosta de trabalhar num ambiente desorganizado? Sem organização, onde você não encontra nada.
Então a organização ela te motiva, ela te inspira para trabalhar, para produzir mais. Então não vamos esquecer disso, tá? Pessoas devem ter valor, pessoas devem ser diferenciadas e difíceis de imitar e pessoas devem ser organizadas. Lembrando que a gente está falando de competitividade, né? E ser competitivo hoje nesse mercado de trabalho não é algo simples. O ser social dentro do mercado de trabalho, né? A gente vai unir um pouquinho, né, as minhas duas formações, a sociologia com a administração. Lembrando que são duas ciências, tá? Tanto a sociologia é ciência, ciências sociais, como a administração é uma ciência. Uma é ciência humana, que é as ciências sociais, e a administração é uma ciência social. Vamos lá. Foi reconhecida a complexidade do comportamento humano nas organizações, né? Mas por que foi reconhecida essa complexidade? Porque as pessoas são complexas, as pessoas são diferentes. Um fala muito, um já fala pouco, outro é mais acanhado, outro já fala em excesso, um é muito egoísta, o outro já compartilha informações, um já é tímido demais. Então as pessoas elas são complexas. E aí que entra o gestor de RH para entender essa complexidade. E aí vem o slide anterior. As pessoas elas são diferentes. As pessoas elas não são iguais. Por isso a necessidade de buscar a própria identidade. O aumento da produtividade não depende apenas da melhoria das regras, dos sistemas de trabalhos estruturais e formais, mas também de elementos relacionados à afetividade e à melhoria do ambiente de trabalho. Essa palavrinha bem aqui, turma, afetividade. E aí eu vou sair um pouquinho muito desse caráter técnico e vou para esse caráter mais comportamental. O que é ser afetivo? É você ir para a empresa não simplesmente só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, pagar o teu salário em dias, ter teu benefício, claro que isso é fundamental, a gente não vai discutir essa questão. Mas se você for para uma empresa onde você se sente querido, onde você vê que as pessoas gostam de você e você gosta do ambiente, vai ser muito mais produtivo. Ser afetivo é gostar de verdade. Então, por mais que a gente fale em produção, em capitalismo, em lucratividade, em bater metas, em alcançar objetivos, o afeto dentro das empresas faz toda a diferença. Então busca essa afetividade. Então, além das regras de tudo, é que eu falei há pouco, existe a regra, vou dar um exemplo, justificar a falta do empregado, beleza, o empregado faltou, estava doente, mas não tem um atestado médico, não foi para o hospital, alguma coisa do tipo, mas eu sei que de fato ele adoeceu, eu sei que de fato ele não pôde vir trabalhar, eu vou justificar essa falta, eu vou ser afetivo com ele, eu vou entender por quê. Ele é um bom profissional, ele dificilmente falta, ele faz a diferença para a minha empresa, ele é competitivo, né, ele desenvolve talentos também, ele se autodesenvolve, mas busca desenvolver os outros. Eu vou entender. Aí eu fui o quê? Eu fui afetivo com esse funcionário. Eu compreendi, eu tive a compreensão que ele não trouxe o documento que justifica, mas eu vou aceitar. E aí é muito importante, que quando você for fazer isso dentro da gestão de uma empresa, você ter equidade. Equidade. O que é equidade? Não é igual, é você ser justo. O que é ser justo? É você tratar a pessoa como ela merece. Aquele funcionário que todo dia falta e todo dia inventa uma desculpa, é uma coisa. Agora aquele funcionário que dificilmente falta, que só chega no horário e vem essa situação da falta e não tem um documento para justificar, é diferente. E aí você mostra afeto. Teoria, sistema e o RH. Então o que é essa teoria sistema? Que a gente entender essa complexidade. Que é um ser social, que passa fome, que se preocupa, que sente dor de cabeça, que precisa de afeto, que tudo isso é importante, mas eu também ao mesmo tempo tenho que desenvolver as competências técnicas dele, ele precisa aprender informática, ele precisa aprender arquivologia, ele precisa aprender a falar em público. Então uma complexidade assim, fora de uma normalidade. E isso vai fazer toda a diferença. Eu preciso entender o caráter profissional, o caráter pessoal, e aí eu tenho essa visão sistêmica. O que é essa visão sistêmica? É a visão de um todo. Eu não vou olhar assim, eu vou olhar no todo. E aí sim, eu vou conversar, ver que esses meus profissionais, onde eu sou o gestor de RH, eles são competitivos. A minha empresa é competitiva, ela bate meta não só um mês, ela bate meta sempre. Eu vejo que o meu empregado está evoluindo. Eu vou dar até uma ênfase aqui interessante, eu estou usando muita palavra em empregado. O empregado eu uso porque é o termo que está na lei. Lá na CLT está lá, empregador e empregado. Mas se você quiser suavizar um pouquinho, chame de colaborador. Algumas empresas não usam mais nem o termo colaborador, estão usando o termo parceiro. Porque quando eu chamo alguém de parceiro, dá a ideia que ele é dono, ele está dividindo algo comigo. Porque vamos ser sinceros, a palavra empregado ela é um pouco realmente pesada. Colaborador, ele soma. Agora parceiro, ele é dono igual a mim, ele vai sentir
importante mais ainda. Então, se vocês quiserem usar o termo parceiro, não tem problema algum. Só lembrando que na lei, na CLT, está lá o termo empregado. E aí essa visão sistêmica, ela começa nessa época, a descentralização da gestão de pessoal, com o entendimento de que deve ter, além das antigas funções de RH, uma atuação no cotidiano de cada gestor. Nós vamos entender em aulas futuras que o RH não é só o departamento pessoal. Antigamente era uma coisa muito fechada. RH, cálculos trabalhistas. Não, a gente está entendendo que o RH ele é muito amplo. É recrutar, é selecionar, é treinar, é cuidar da remuneração. E infelizmente, hoje, a gente entra em algumas empresas, a gente vê lá na porta. RH, quando você abre, é meramente o departamento pessoal. Mas a gente tem que entender que o RH é uma coisa muito mais ampla do que cálculos trabalhistas, do que calcular férias, do que calcular 13º, do que calcular insalubridade, do que calcular rescisão. Ali só é a parte burocrática do RH. E é exatamente isso aqui que eu trago para vocês, essa visão mais do todo. O RH ele começa a se preocupar com o empregado antes mesmo dele entrar na empresa. Quando eu anuncio uma vaga, quero um vendedor com ensino médio completo, que possa viajar, que saiba inglês, que saiba não sei o quê, ou seja, ele nem entrou ainda na empresa, mas já tracei esse perfil. Então, toda essa trajetória desse funcionário na empresa, o RH cuida. Então, não vamos mais entender RH simplesmente como departamento pessoal. O departamento pessoal faz parte do RH? Faz, mas é aquela fatia burocrática, aquela fatia ali que cuida das questões previdenciárias, trabalhistas, e o RH ele vai muito além disso. E aí eu trago uma questão, que é para a gente discutir um pouquinho, que é exatamente saber aqui. Que benefícios podem trazer um programa de treinamento bem executado para uma empresa? Vamos pensar um pouquinho, repetindo. Que benefícios podem trazer um programa de treinamento bem executado para uma empresa? Qual seria o primeiro benefício que um programa de treinamento desse lhe traz? Aumento da produtividade. A empresa vai produzir muito mais, seus funcionários vão estar melhores capacitados, tá? Então vai se produzir muito mais. Em vez de fazer 50, vai se fazer 100. Uma outra coisa que eu posso destacar, motivação. O funcionário ele vai estar motivado, a empresa vai estar reconhecendo. Nossa, meu maior sonho era fazer um curso superior. Agora eu estou fazendo um curso superior graças à empresa. Ela pagou uma faculdade para mim. Eu fiz 2 anos de faculdade, 4 anos. É importante entender que quando a gente fala em curso superior, hoje tem várias estruturas de curso superior. Eu tenho um curso tecnólogo, com a duração de 2 anos, 2 anos e meio. Eu tenho a famosa graduação tradicional, que tem uma duração em média de 4, 5 anos. Mas é importante que esse investimento ele seja de acordo com a tua área de atuação dentro da empresa. Seja um tecnólogo, seja a famosa graduação tradicional, como a gente chama. Mas é importante que a empresa invista. Um curso técnico também pode ser, já não é um curso superior, mas é um curso técnico que capacita. Então o empregado se sente motivado. Então legal, aumenta a produtividade, aumenta a minha motivação. A empresa ela vai ser diferenciada no mercado de trabalho, a sociedade vai olhar de uma forma diferente. Olha, aquela empresa bem ali, ela investe no empregado, ela só não cobra dele. Meu filho já trabalhou lá e pode ir, lá é bom. Além de pagar o salário em dia, de pagar os benefícios, eles vão te pagar cursos, eles vão te treinar, eles vão te capacitar, você vai evoluir. Então, as empresas elas podem ganhar muito com investindo em treinamento. Mas lembrando, como eu já venho falando desde o início, treinar de forma contínua, treinar de forma planejada, treinar de forma organizada, focando resultados. E se você vê no decorrer do processo que o treinamento não está surtindo o efeito esperado, mude, busque uma nova direção, cobre do seu funcionário, porque se não tiver esse monitoramento, não vai surtir efeito. E para a gente poder finalizar bem que essa perguntazinha que a gente não pode esquecer, treinamento é igual a quê? A custo? Não. Treinamento é igual a investimento. Eu vou gastar, mas eu vou ter um retorno. E normalmente esse retorno ele vai ser muito maior do que eu gastei. É aquele famoso ditado, dinheiro faz dinheiro. Ou seja, quando eu gasto com treinamento, eu vou ter um retorno muito mais interessante, um retorno bem maior. Eu finalizo esse momento que nós estamos vivendo. Fique em casa, se capacite, você está treinando, você está estudando. Eu quero dar uma dica importante para você que está ali acompanhando a TV Educação Nossa. Escreva as nossas aulas, revise depois e principalmente pense como é fazer isso no mercado de trabalho. Olha, o professor falou de treinamento, deixa eu ilustrar como seria um treinamento dentro de uma empresa. O professor falou em desenvolvimento, o professor falou em planejamento. Então, no mesmo momento que você está aqui assistindo a minha aula, copia, depois vai na internet, pesquisa um pouquinho e fica imaginando como seria isso dentro da empresa. Eu sempre gosto de fazer exercício com o meu aluno, imagina a prática. Pensa na prática, como seria isso na prática.
E fora isso, continue usando sua máscara, use o álcool em gel, que eu tenho certeza que em breve estaremos com os momentos presenciais. E foi muito prazeroso mais uma aula com vocês. Meu muito obrigado.